Olá, muito bom dia, que é o pastor Israel, que a graça, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar com você, com a sua família, nesse início de semana. Acredito que muitos já estão trabalhando, outros estão indo para o trabalho, crianças indo para escolas, enfim, nós estamos gratos a Deus pela oportunidade de iniciarmos mais uma semana de trabalho e mais uma oportunidade que temos para estar servindo o Senhor e demonstrando a nossa gratidão por aquilo que Deus tem feito na nossa vida. E eu quero hoje meditar na carta de Paulo aos Efésios, carta que nós estamos aí meditando sempre na medida do possível. Hoje nós vamos meditar no capítulo 4, vamos ler 3 versículos, que é o 1, o 2 e o 3, e tirarmos algumas lições para a nossa vida, para Deus abençoar a nossa semana. O texto diz assim: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Paulo está aqui dando lições práticas. A partir desse capítulo ele vai trazer, ele sai do campo doutrinários teológicos, e passa a ensinar lições práticas do dia a dia. E a primeira coisa que ele vai nos falar aqui é que nós precisamos viver de acordo com a vocação celestial. E esse chamado, essa vocação, ela é um chamado divino para a salvação. Então Paulo está orientando a igreja de Éfeso que eles deveriam viver de acordo com esse chamado que Deus fez para eles com respeito à salvação. E uma outra característica que Paulo fala aqui também é sobre a humildade e a mansidão. A humildade aqui, ela traz a ideia de baixa estima de si mesmo. Baixa estima de si mesmo. Nós vivemos num tempo hoje em que se fala muito de autoestima, onde as pessoas elas são incentivadas a ter autoestima, e a Bíblia ela vai na contramão, porque a humildade é exatamente o oposto disso. Ele também fala de mansidão, Mansidão aqui se trata de gentileza, de tratar com respeito as pessoas. E Paulo também vai falar da paciência e amor para manter a unidade. E paciência aqui é uma palavra grega que dá a ideia de macro, uma coisa muito grande, Tudo que é macro na fala, no grego, é uma coisa grande demais, Então esse termo paciência no grego ele tem a raiz macro, porque não é uma paciência curta, é uma paciência longa, uma pessoa muito paciente e ainda em amor, mantendo ali o princípio da gentileza. Para que tudo isso? Para manter a unidade. Todos aqueles que são chamados por Deus para a salvação fazem parte de uma família, e essa família deve permanecer unida. Então nós temos algumas aplicações que nós podemos servir para o nosso dia a dia. E a primeira dela para a vida espiritual, esses 3 versículos nos mostram a necessidade de autocontrole emocional. A necessidade de autocontrole emocional. Como pessoas chamadas para a salvação, ele precisa ser controlado emocionalmente, E vemos isso aí nas questões da humildade, da paciência. Nesse tempo que nós vivemos, que eu já falei, onde se prega muito a autoestima. Gente, a maioria ou seja, a violência, as agressões, as mortes, os ataques, todas essas coisas não acontecem com quem tem baixa estima, acontece com quem tem autoestima, com quem se acha mais importante do que os demais.
E aí ele se julga no direito de tomar o que é seu, de bater no outro, de obrigar o outro a servir. Ou seja, esse versículo que Paulo está mostrando aqui, fala assim, olha, você precisa ter autocontrole emocional. Precisamos se controlar. Outra coisa, esse versículo nos ensina aqui, nós precisamos de orar a Deus. Nós precisamos buscar oração ao Senhor. Humildade, como eu já falei, que é essa baixa estima. Então é na presença, para a vida pessoal, nós precisamos entender isso. Eu preciso ser uma pessoa controlada emocionalmente. E para isso eu preciso orar a Deus. Eu preciso estar orando ao Senhor. E reconhecer a minha humildade. Eu preciso ser humilde. Eu preciso entender que eu não sou melhor do que outras pessoas. Quando se trata de relacionamento, esses versículos, eles vão apontar para o perdão. Eu e você precisamos aprender a perdoar. Nós seremos ofendidos, nós seremos magoados, nós seremos às vezes maltratados, seremos incompreendidos, mas o perdão faz parte da vida cristã. E se você é um cidadão do céu, se você é um chamado de Deus para a salvação, você precisa manter a unidade do corpo perdoando as pessoas, né? Quando você não perdoa, você cria uma ruptura, você cria uma mágoa, você cria uma ferida, e isso provoca dissensão. Nós precisamos ser empáticos, precisamos nos colocar no lugar da outra pessoa, não sendo nós no lugar da outra, mas procurando entender o que aquela pessoa está sentindo e por que ela agiu daquele jeito antes de tomarmos a iniciativa. Porque a nossa missão como chamados para a salvação é promover a unidade e não a divisão. E a empatia, ela promove a unidade. E outra coisa que nós precisamos ter no nosso relacionamento é diálogo, é conversa. Muitas discussões, muitos mal-entendidos seriam resolvidos se tivesse diálogo. E às vezes, por falta de conversar, acaba-se criando um problema enorme. E isso acontece dentro de casa, entre os casais que não se conversam. Às vezes o homem conversa com todos os amigos dele lá no trabalho, mas não conversa com a família e com os filhos em casa. Às vezes a esposa conversa com todas as vizinhas, conversa com todas as amigas, mas não conversa com o cônjuge em casa. E quando eles percebem, o casamento está rompido, está dividido, porque não tem mais unidade, por falta de diálogo. Muita coisa, muita miséria seria resolvida se o ser humano tivesse diálogo. Dentro da igreja e dentro da sua comunidade, esse versículo nos mostra sobre o dever da unidade. Seja você um promotor da unidade e não da divisão. O Espírito de Deus não opera em partidos ou facções. Esse versículo nos mostra também que nós temos um serviço a praticar, sendo paciente, humilde, com amor, suportando uns aos outros. É serviço, nós precisamos trabalhar pela unidade. E também ele vai nos falar de discernimento. Aprenda dentro da sua comunidade a discernir entre o bem e o mal. E no trabalho e nos estudos, este versículo vai nos mostrar a vivermos eticamente, ou seja, pessoas íntegras. Nós temos que ser íntegros e honestos. Nós temos que colaborar na empresa onde nós trabalhamos, colaborar na escola onde você estuda, e temos que assumir responsabilidades. Você, como estudante, precisa ser responsável pelas suas disciplinas, pela sua matéria. E você, colaborador de empresa, funcionário, você precisa ser responsável com o cargo que você exerce. Meus irmãos, como chamados para servir a Deus, como colaboradores do reino de Deus, somos chamados para a salvação. E dessa forma nós temos que ter uma postura diferente. O mundo precisa ver em nós cristãos uma postura diferente. Pessoas que realmente estão caminhando para o céu e não para o inferno. Que Deus te abençoe, que a sua semana seja cheia de paz, de amor e de paciência, e que você continue servindo ao Senhor. Deus te abençoe. Amém.